Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 4 de dezembro. Uma sexta-feira importantíssima para o nosso futebol. Estamos começando o nosso Horizonte Esporte. Nós vamos falar de América, de Cruzeiro, de Atlético, mostrar gols aqui, daqui a pouquinho, no Horizonte Esportes. Como eu disse, uma sexta-feira muito importante. Nós estamos aí com o América jogando hoje, nós temos o Cruzeiro, temos o Atlético, também para mostrar futebol na Série B e na Série A. Né? E para nos ajudar a fazer o programa de hoje, está aqui o Aelton, um americano que não tem medo de arbitragem. É mais ou menos por aí mesmo. Boa noite, Carlinhos, a todos do estúdio, a você aí de casa. Vamos tocar a bola, né? Afinal de contas, sem Delson Freitas, nós teremos um pouco mais de chances lá em Alagoas. Eu falei aqui do jogo do América. O América, um jogo importantíssimo, né? Vai jogar amanhã. Né? O Aelton e o Atlético tem uma parada importantíssima nesse final de semana. Né? A responsabilidade do vice-líder no momento, né? De buscar novamente a liderança, dependendo do resultado do São Paulo, que até joga antes, o jogo do Atlético é 6h15, ela aumenta na medida em que o adversário se enfraquece, que é o Internacional. As informações é que o Internacional vem ser o treinador. O treinador acho que seria até reforço para o Atlético, né? O Abel, né? E sem vários titulares. Né? E, de certa forma, isto colabora, né, para o Atlético. E o Atlético com seus jogadores titulares, quase todos. Né? Então, o que você imagina para esse jogo, Aelton? Pois é, o Atlético, quando dependia somente de si, né, que estava tranquilo, com o sol e com o vento batendo no rosto, estava tranquilo. Aliás, batendo no bico, né? Porque o Atlético estava batendo no bico, as coisas estavam mais fáceis. Porque ele dependia somente de si. Agora não. Perdeu jogos bobos, Bahia, Botafogo, né? Foi um jogo assim que o Atlético tinha condições de vencer, o próprio Fortaleza. Foram pontos que o Atlético não conseguiu somar e foi agora ultrapassado pelo São Paulo, que ainda pode ampliar, como você bem o disse. Então agora o Atlético depende, além de si, dos outros. Só que aí que é o problema, né? Quando o Atlético está dependendo dele, ele não está conseguindo fazer o resultado. Tem esse jogo importante contra o Internacional, vem um adversário enfraquecido, mas o Atlético também, pelo menos na minha concepção, ainda é incógnita. Como os jogadores vão se comportar no pós-Covid. Eu espero que estejam todos recuperados fisicamente, o entrosamento, que tecnicamente ali a equipe funcione e que ele vença. Afinal de contas, o jogo é no estádio do Mineirão, em seus domínios. O time está completo, está recheado. E agora o técnico do Galo tem que se virar e organizar a casa. É verdade. Uma mudança, né, na zaga. E no ataque também, né, sim, o Savarino? Sim, as mudanças acontecerão. Mas eu digo assim, uma mudança pela ausência do Júnior Alonso. Sim. Né? Então volta o Hever na zaga. E comenta-se muito, porque os treinos são fechados, né? Que o treinador estaria aí com uma dúvida no meio. Né? E essa dúvida seria o Natan. Né? E o Natan, ele até deu entrevistas, nós temos aí uma sonora dele para apresentar, e ele fala o período que ele viveu aí se recuperando, que ele passou, melhor dizendo, se recuperando aí de uma lesão importante que chegou quase a romper músculo. Vamos ouvir o Natan. Foi muito proveitosa, né? Conseguimos trabalhar duro, encaixar o que tinha que ser encaixado. O time vai muito focado para o jogo, sabendo que precisa muito da vitória. A gente tem que se concentrar somente em nós, né? Se preocupar em fazer o nosso papel dentro de campo, não pensar nos adversários e sempre que possível se manter ali em cima. É claro que a gente almeja o título, então é lutar com muita raça, e eu tenho certeza que se depender só de nós, a gente vai conquistar esse título e marcar a história no clube. O Natan tá
Tá bem ali, ensaiadinho com o hino, né? Lutar, vencer, vencer. Bom, ô Natan, pensa no adversário também, hein? Não entra nessa de não pensar no adversário, porque nós perdemos uma Copa em 98, porque o treinador da época, o Zagallo, disse que não se preocupava com a França. E deu no que deu. Mas isso está lá no passado. Então, no presente, meu amigo, preocupe-se sempre com o adversário. O que você acha da fala do Natan? Pois é, foi uma fala bem objetiva, Carlinhos, e a você, telespectador. Mas o Natan, ele tem que ir nesse caminho mesmo. Ele tem que ir nessa linha mesmo. Ele tem que se preocupar agora com a questão da sua equipe. Só que tem um detalhe aqui. Eu vou até fazer um recorte para falar um pouquinho do Natan. O Natan, algumas pessoas não vão concordar com o que eu vou dizer aqui. Todo mundo tem a sua opinião e eu respeito a opinião de todos. Mas o Natan, para mim, é um jogador que ainda não aconteceu no Atlético. Ele veio, fez algumas boas partidas, mas para mim ele oscilou mais para baixo do que para cima. Acho que está na hora do Natan justificar aqueles mais de 3 milhões de euros que foram pagos para ele. Por ele. Né, por ele. E com detalhe, o Natan, ele fala, né, que teve contusões, jogou sentindo dores, só que o jogador profissional ele tem que passar por isso mesmo. Depende muito do departamento médico falar, você tem condições do jogador que conhece o seu corpo falar assim, eu posso jogar. E mostrar o que tem para fazer dentro de campo e suar sangue dentro de campo também. Porque, afinal de contas, está valendo o título. Um título que o Atlético não conquista há muitos e muitos anos. E este ano é o ano do algo a mais do Atlético. Então não pode bobear mais não. O Aelton, o Natan não falou na nossa sonora, mas ele comentou que a lesão dele chegou a um grau 3. Isso. Né, perto ali de romper no 4. Né? Ok, mas eu concordo com você. O Natan, ok para o Natan. O Natan, quando o Atlético dependeu dele, ele não deu conta de responder. Né? Ele melhorou quando o Atlético melhorou no todo. Quando deixou de ser, ou passou a ser apenas um coadjuvante. Quando dependeu de ele comandar o setor de meio campo, ele fraquejou. Né? E também concordo. Eu, se estivesse administrando o clube, eu não pagaria o valor que foi pago por ele. Porque eu acho que nesse valor, o Atlético traria um jogador com uma estabilidade técnica melhor dizendo. O Natan é daquela cota do Sampaoli de dar o soco na mesa, né? Ele exigiu que o Natan ficasse, exigiu que outros jogadores viessem, e é mesmo uma questão de bancar. Quem bancou foi o Sampaoli. Não correspondeu, assim como outros ainda não corresponderam. Só que a gente tem a expectativa que, no conjunto, que é o que você estava dizendo há pouco tempo, que no conjunto ele possa evoluir com a equipe. Eu não sei se vocês conseguiram observar ou se é apenas uma impressão minha, eu não tenho esse dado aqui, é só uma impressão que eu tive. Parece que o Natan também está um pouco mais fininho. Não sei se vocês tiveram essa impressão também, né? Mas se com essa parada que ele teve, né, para se condicionar, inclusive fisicamente, de repente ele tem até perdido um pouquinho mais de peso, que eu não sei se era algum tipo de problema, se ele estava ali no peso certinho, eu não tenho esse dado, estou apenas falando de uma impressão que eu tive. Talvez agora ele possa até render mais. Até porque o Galo teve um bom tempo para treinar, para organizar, para ver os erros do passado, para tentar corrigir alguma coisa e encarar esse Internacional, que inclusive derrotou o Galo lá no estádio Beira-Rio. Só que virá para cá um time diferente, né? Não são os mesmos jogadores. Contusões, Covid, jogadores poupados, então é uma equipe diferente. E a gente sabe, quando o cara está na reserva, ele quer mostrar serviço. Dentro do Mineirão vai ter muita correria para cima do Atlético. Se não abrir o olho, não consegue os 3 pontos, não. Pois os 3 pontos são fundamentais. Né? O São Paulo venceu ontem o Goiás, com extrema facilidade. Né? 3-0. E joga antes do Atlético contra o Sport. Né? E aí? A disputa está realmente focada em Atlético e São Paulo? Eu não acredito, não. Com a saída da Libertadores do Flamengo, eu acho que o Flamengo volta para a questão do Campeonato Brasileiro com muita força. A gente viu até torcedor do Flamengo fazendo movimentação, fazendo manifestações, dizendo que o Campeonato Brasileiro é obrigação. O Flamengo tem elenco para isso. É um time muito bom no papel e também na prática é um time muito organizado.
está com um problema ali com o Rogério Ceni, que até agora não conseguiu organizar ali. O esquema do Ceni ainda não encaixou no Flamengo, a verdade é essa. Mas se encaixar, pode sim disputar o título. Tem o Palmeiras chegando, tem o Grêmio chegando, o São Paulo está muito bem, tem o Atlético disputando. Eu acho que esses times aí vão disputar o título. Nós temos aqui, você citou o Grêmio, né? Então nós temos o Grêmio com 37, Santos na frente do Grêmio. E o Grêmio com um jogo a menos. Com 37, um jogo a menos. Palmeiras com 37 pontos, Inter com 37 pontos, o Flamengo coladinho com 39, o Atlético 42 e o líder São Paulo 44 com um jogo a menos. O único time que hoje eu descarto desses que estão aí é o Internacional. O Internacional parece que ele perdeu mais ou menos aí o fio da meada. O Internacional, com a saída do Kudê, o futebol parece que se perdeu, parece que os atletas não estão entendendo a linguagem do Abelão. É normal, né, a saída de um treinador causar essa instabilidade. Só que o time parece que está perdido em campo. E com essa instabilidade do Internacional, principalmente desse meio de segundo turno para frente, eu acho que o Internacional não vai conseguir se encontrar, não. Então, eu tiro o Internacional dessa disputa e coloco só essas equipes que nós falamos anteriormente. São Paulo brigando forte, Flamengo brigando forte, Atlético ficar bem acordado brigando forte também, Palmeiras chegando e o Grêmio chegando. Mas eu entendo, chegando também está o Flávio, daqui a pouquinho ele vai estar aqui na mesa conosco. No momento, né, eu acho que, além de São Paulo, quem está jogando o melhor futebol desse grupo aqui é o Palmeiras. Também. O Palmeiras tem tido uma evolução extraordinária. Pois é, a saída do Luxemburgo parece que causou um reboliço lá dentro do Parque Antártica, né? Parece que as coisas ficaram diferentes e o futebol do Palmeiras está fluindo. Basta ver o jogo contra o Delfim pela Libertadores, que foi uma goleada. Mas o Delfim também... Apesar da fragilidade, né? É o fim, né? Sem fazer... Muito bem, a trocadilho foi legal. Mas, independente disso, até no Campeonato Brasileiro, o desempenho do Palmeiras tem crescido a cada partida. Tem elenco, a gente sempre fala isso aqui, que o Palmeiras tem elenco, e agora também tem o futebol. O futebol está evoluindo, está crescendo, está um futebol vistoso, um futebol bonito, envolvente, e é aquela famosa história, se deixar chegar, ele chega e pode também aí conquistar o brasileiro. Por que não? Algumas equipes ainda vão apresentar uma instabilidade, eu acredito que sim, isso é normal. São Paulo até agora é o único que está subindo, perde poucas partidas, por isso está lá em cima. Ele empata muito, mas perde poucas partidas, diferente do Atlético, que perde muitas partidas, e a gente precisa olhar esse critério também. Time que perde muito, perde o campeonato, fica pelo meio do caminho, fica lá por 4, 5 pontos e não ganha o campeonato. Então precisa vencer partidas, mas precisa perder menos. E o Atlético tem perdido muitas partidas e tem levado muitos gols. E muitos desses gols são de jogadas que o Atlético está faltando aquela maldadezinha de dar aquela matada no meio-campo, de fechar um pouco mais a casinha ali. O Galo não está conseguindo fazer isso de uma forma eficiente. Bem, e você, telespectador? O que você pensa? Basta o Atlético perder a liderança e os memes começam a circular. Cavalo paraguaio, e é o tempo inteiro o pessoal brincando aí na internet, colocando dúvidas na condição do Atlético. Você, telespectador, o que você pensa? Participe conosco, ligue para o 99642-8473, 99642-8473 e dê a sua opinião. Nós vamos fazer um intervalo, é rápido, para o Flávio entrar para participar conosco do programa e você está convocado a mandar seu recado para cá. É rápido o intervalo, é o tempo de você participar.